E aí, galerinha desse nosso Brasil varonil, tudo bem? E quem tá fora também, como que vocês estão, galera? Tudo belezinha por aí? Espero que esteja tudo certo. E bem-vindo aí ao canal do Cátio. Para você que já é inscrito, para quem ainda não é inscrito, dá uma pensada aí na possibilidade. E para quem me conhece e quem não conhece, um abraço gigante aí para todo mundo. E hoje eu separei algumas coisinhas aqui. Eu anotei 3 pontos para a gente dar uma discutida aqui, que eu acredito que não vai levar nem muito tempo esse vídeo, apesar que eu falo isso em quase todos os vídeos, né? Quem já assistiu aqui já sabe que eu estou tentando gravar em torno de 10 a 15 minutos de vídeo aqui de conteúdo e eu nunca consigo. É sempre mais de 20 minutos. Não é mole não, mas é por um ótimo motivo. E eu vou falar para vocês aqui, ó. Ponto 1 que me chamou a atenção hoje foi um cara que ele fez exatamente isso aqui, ó. Ele pegou, eu tava separando algum conteúdo lá no Instagram para fazer os reels lá do perfil, e ele veio e pá, encheu um copo d'água. Eu falei, ué, que coisa louca é isso? Aí ele veio e encheu o outro. E ficaram 2 copos assim. Eu falei, ué, esse cara tá falando. Aí, o que acontece? Imagina que essa aqui é a sua vida, tá? Essa é a sua vida. E essa aqui é a vida de quem você acompanha no Instagram, numa rede social, às vezes de um vizinho, às vezes algum colega do trabalho, alguém na escola, na faculdade. E aí parece que tem isso aqui, ó. E isso aqui. Você só sabe, você só mede que esse copo está mais cheio, ele é maior, ele é diferente desse pequenininho, esse aqui tem uma quantidade maior de água. Por quê? Porque você fez uma comparação. E isso funciona na vida da gente. Quando a gente compara com a vida de outra pessoa, de outras pessoas. Então, inclusive, chegamos até a pensar que às vezes não temos o que a gente gostaria, a gente está no caminho errado, ou que a nossa vida não está indo para frente por essas comparações. Então, eu vi isso e me impactou bastante. O vídeo do cara era todo elaborado lá e tudo mais. Ele fez numa cozinha não sei o que legal lá, acho que é gourmet que fala, né? E fez não sei o que com os copinhos lá e tal. E mostrando umas bicicletas caras e uns carros caros lá. Mas eu, como eu disse para vocês, nunca descartem tudo o que vocês veem, mesmo que às vezes vocês não gostarem. Não sei se parecia que ele estava mostrando que ele tinha uma vida muito boa, bacana, assim como tem várias pessoas que fazem isso, né? Para vender seus cursos e tudo mais. Porém, a mensagem que ele passou eu achei muito boa. Então, é isso que eu falei já em alguns vídeos, de vocês aprenderem a entender a mensagem que fica. E não também tentar não se alienar às mensagens. Eu vejo várias pessoas passando as mensagens e se alienando a elas. E aí tomam aquilo como verdade e esquece o restante, tá? Então, eu gostaria de deixar esse pensamento para vocês de comparação. Às vezes a gente está comparando a nossa vida, o ponto que a gente está na vida, com algum outro ponto. Em vez disso, foquem em vocês. Foca em vocês. Foca no que você está fazendo ou o que você vai fazer para chegar onde você quer. Independente do que seja uma promoção no trabalho, que seja um emprego novo, que seja um carro, que seja uma casa, que seja
encontrar uma pessoa bacana, que seja fazer uma faculdade, qualquer coisa. Foquem no que vocês querem para vocês, tá? E o que acontece? Com isso, esse nível de comparação, ele diminui, tá? Mas é bom, por outro lado, vocês entenderem que existe algum outro lugar que vocês ainda não conhecem. Então, como eu disse, não fechem os olhos para todas as informações. Quem geralmente empreende, né, no caso, existe uma visão, existe um lugar, ou tem algumas coisas que só existem na cabeça dessa pessoa que empreende. Geralmente na cabeça do empreendedor visionário. Por exemplo, existe um tipo de vida ou existe um tipo de solução que ele vai criar que só está na cabeça dele. E o cara vai criar uma disrupção aí muito grande. Grande parte desses empreendedores não chegam a concretizar de fato suas ideias e seus projetos e propósitos, porque realmente é muito difícil continuar e você colocar isso tudo em prática no dia a dia e depois você conseguir gerar grana com isso, né? Gerar dinheiro com isso, gerar caixa com isso. Então é muito difícil, porque nenhum projeto, nenhum empreendimento sem dinheiro funciona. E nem aqueles de donativos, que igual alguma coisa de, como se fosse Cruz Vermelha, tem, tem algum outro, acho que Greenpeace, tem vários. As pessoas geralmente ficam na cidade grande, quem mora em cidade grande sabe como que é. Aqui em Portugal tem, em São Paulo tem muito, Bauru, que eu conheço mais, assim, ali de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. Na minha cidade, que é pequena, Cafelândia, com 17, 20 mil habitantes, não tem isso. Mas o pessoal fica nas ruas. Ah, você conhece tal instituição, tal entidade, tal? Você sabia que com R$ 1 por dia você consegue mudar uma vida de uma criança lá na África? E aí fica aquele negócio. Então, até essas instituições, elas precisam de dinheiro das outras pessoas que estão trabalhando ou que empreenderam ou que fizeram alguma coisa para poder bancar as ideias de ajudar aquelas outras pessoas, tá? Então, não existe almoço de graça. Mas vamos lá. Eu estava falando aqui sobre a distorção, né? A distorção, sobre a comparação, né? O copo cheio, o copo meio cheio ali. Então, o copo diferente do outro, um copinho menor, o outro grande. Então, essas comparações, uma, por um lado, ela é ruim para a gente ficar se comparando e esquecer de olhar o nosso foco. O importante é a gente manter o nosso foco olhando para o que a gente tem que fazer hoje para a gente chegar onde a gente quer amanhã, entendeu? A outra questão era, é bom às vezes você olhar algo assim, no sentido de que, nossa, eu estou em um ponto A, eu quero chegar naquele ponto Y. Putz, como que eu faço? Vou criar essa estratégia, vou criar essa meta de como que eu vou fazer para essa trilha, para como eu vou chegar lá. Então, por um lado, é bom a comparação nesse sentido, tá? E você criar os passos para você chegar. Geralmente, esses passos não vão estar escritos em lugar nenhum e você vai ter que criar sozinho aqui, né? Então, outra parte é a questão da distorção da realidade. Porque o que acontece? Imagina lá que isso aqui, ó, que nem esse copinho aqui, que eu usei para comparar, essa é a realidade desse copo. Com essa quantidade de água hoje e com esse formato. Essa é a realidade desse copo. Imagina que esse copo fosse uma cidade lá no interior de São Paulo, que fosse uma cidade lá que se chama Cafelândia. E isso aqui é a realidade lá. E o que acontece?
Imagina que esse copo é a cidade. Tudo o que tem dentro dela é a realidade que existe naquela cidade. Então, todas as pessoas que vivem ali têm como base a realidade que essa, essa, esse conteúdo desse copo proporciona para eles, com relação à escola, amizades, sociedade, escolas, eventos da cidade. Então, aquilo é a realidade daquele lugar. E aí, como que a gente distorce a realidade? A gente pode distorcer a realidade empreendendo em nós mesmos, que é o grande foco desse canal, que é você aprender a empreender em você mesmo. Empreender não é só empreender em um negócio, você pode empreender em você. Essa é a grande mensagem que eu tento trazer aqui para esse canal, de você empreender em você mesmo, tá? E aí você começa a distorcer a realidade, ok? Você começa a ver coisas que outras pessoas não estão vendo, você começa a analisar coisas que outras pessoas não estão analisando. Por exemplo, vou dar um exemplo lá na minha cidade, em 2010, por aí, 2009, 2010, alguma coisa assim. Eu ouvi um cara, estava trabalhando num, num evento, que tinha um evento lá de 4 dias na cidade, em que assim, todas as cidades vizinhas vão para essa minha cidade e se chama Café Arts, que é em setembro. E aí, nesse evento, assim, aí tem um monte de barraca de comida diferente, sabe? Tem aquela, como fala, estrela, como fala? Roda gigante, tem um parquinho e tem geralmente 2 ou 3 shows com alguns artistas famosos, alguns músicos famosos. Então, o que acontece? Eu estava no processo, né, de ajudar ali as pessoas que eu trabalhava a picarem as comidas que seriam comida japonesa, né, no caso yakisoba e alguns outros outros tipos de comida, tinha temaki, tinha outra coisa que era forte, rolinho primavera, que só tinha geralmente nessas épocas e tal, que era uma família de japoneses que eu trabalhava. E aí eu ouvi um cara na rede social, numa rede social lá em 2000 e lá vai cacetada, lá 2009 por aí, 2010, 2011, algo assim. E caramba, cara. E, e o cara falando, porque eu abro uma empresa por mês. E eu tentando, e eu ganhava R$ 100 por semana nesse trabalho, R$ 100 por semana nesse trabalho. E aí eu fiquei pensando, falei, ué, o cara abriu uma empresa por mês, eu ganhando R$ 100 por semana, já tinha família, tinha os 2 filhos, era casado, tinha um filho, o outro filho lá da minha esposa na época e tal. E eu ficava pensando, falei, cara, como assim, cara? Eu tô tentando sobreviver e tem um cara que fala que abre uma empresa por mês. Como assim? O que esse cara tá vendo que eu não vi? O que esse cara está fazendo que ninguém que eu conheço fala sobre isso? Ninguém que está nas pessoas aonde eu frequento estão falando disso? O que é isso? O que eles estão fazendo? Nesse momento, eu fui picado pelo bichinho da curiosidade, vamos dizer assim. E a partir da curiosidade, eu fui começando a me informar mais e buscar assuntos relacionados àquilo e descobri que ele era um empreendedor. E esse cara empreendedor, ele conseguiu transformar a realidade dele. Lembra da distorção da realidade que eu falei? O que eu tinha na minha época era só o que tinha aqui dentro da minha cidade. Entendeu? Era isso aqui. Era isso que era proporcionado tanto pela minha cidade quanto pelas cidades vizinhas, que enxergavam isso aqui. Eu, estando dentro da cidade, eu enxergava só a água que estava aqui dentro. Eu enxergava só aquilo que estava ali, porque eu não conhecia as outras cidades em volta, para ter a visão de fora para dentro daqui. E a partir do momento que eu comecei a ver isso,
eu comecei a distorcer a realidade num processo extremamente dolorido e um processo extremamente desgastante e solitário até então. E eu trabalhava com essas pessoas e eu comecei assim, a pensar diferente, pensar fora da caixa de alguma maneira, que era a caixinha que eu estava ali, entendeu? Trabalhando, ganhando aquele dinheirinho para poder fazer alguma coisa. Já tinha trabalhado em fábricas e tudo mais, e trabalhando de garçom. E eu falei, e eu com aquilo na cabeça, é, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, dessa distorção da realidade que eu criei, porque eu participei ali, depois eu morei num prazo, depois de 2014, eu transformei tanto a minha realidade, eu morei em 5 cidades diferentes no interior de São Paulo, num período de 5 anos, 5 cidades diferentes, e eu mudei eu comecei a enxergar outras realidades. Aqui, ó, outras realidades. Isso aqui. Aqui, ó. A caneca que eu enchi a água aqui. Cada lugar que eu passei era uma realidade diferente. E algumas dessas realidades nem se conheciam. Por exemplo, o pessoal lá em São José dos Campos, que eu passei uma temporada, em Taubaté, nem sonhava que existia a realidade de Cafelândia. Nem sonhava. Nem sonhava. Então eu comecei a transitar entre realidades. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. O poder da comparação, que você pode usar ele para o bem ou para o mal, no sentido de você ficar preso e não conseguir transformar sua realidade, se esse for o que você quer. Por outro lado, também de ficar se comparando com a vida dos outros, cara, desfoca disso, foca no seu, cara, trabalho, no que você quer fazer, no desenvolver do seu projeto, da sua ideia, do seu sonho, cara. E distorce a realidade. E ela é distorcida quando a gente começa a empreender na gente mesmo. Quando eu comecei a ver outras realidades, mesmo que vamos dizer assim, conhecendo a história desse empreendedor que criava uma empresa por dia, e aí eu comecei a ver as coisas que ele fazia, eu comecei a me espelhar em como que eu vou pensar, e eu busquei as pessoas que ele se espelhava para criar a realidade dele. Então, comecei a alimentar o meu cérebro com muito conteúdo voltado para onde eu queria. E eu consegui transformar essa realidade de sair de garçom, de servente geral. Cara, trabalhava de servente geral. Ou seja, eu não era bom em nada e eu fazia um pouquinho de tudo porque eu não conseguia fazer nada. E eu tinha que fazer qualquer coisa. Cara, e era não que isso seja ruim, mas dentre o que eu via da minha realidade, eu achava que não tinha saída, e tinha saída, e eu consegui. Hoje eu moro aqui em Portugal, já faz, desde 2022, eu trabalho desenvolvendo softwares para o governo de Portugal. Caraca, desenvolvendo sistemas numa linguagem que se chama Java, de alta tecnologia. E, cara, para o governo de um país, de um governo de um país da União Europeia, cara. Caraca. E eu só limpava a mesa, aguentava é, maltratação dos outros, os outros humilhando a gente, mas muitas vezes por causa de um pedaço de guardanapo, outros querendo roubar a gente e a gente tanto trabalhando. E algumas pessoas queriam roubar a gente. Ele trabalhava no meio de evento, garçom, e fazia as coisas. E você via as coisas acontecendo, porque as pessoas estão ali, cada um na sua mesa, com a sua família ou com amigos, e a gente que está ali servindo, a gente está vendo tudo que está acontecendo em volta que eles não estão vendo. E trabalhando, as pessoas ainda têm coragem de tentar roubar a gente. E foi engraçado essa vez, porque eu peguei e tava esse rapaz e tentou pegar
uma embalagem que era minha de capinha da Mormai, eu acho que era, de colocar latinha, sabe? Dentro. E aí, ele falou para mim que queria ver quem que era homem de fazer ele devolver aquilo lá. O que eu fiz? Eu peguei, subi numa cadeira, imagina que loucura, cara. O cara era grandãozão assim. Eu subi numa cadeira assim, tava um monte de gente assim. Imagina um grama, e aí tem uma barraca e tem um monte de gente sentado ali. E aí eu subi na cadeira e falei assim: ó, galera, esse cara aqui tá roubando um negócio que ele não precisaria roubar. Ele tá pegando isso aqui, se ele faz isso, com um negócio desse pequenininho, imagina o que ele faz com as outras pessoas por aí, e não sei o quê. E aí ele tava com a família, amigos dele lá, não lembro certo. E o cara, tipo, ficou louco. Ele não acreditou que tava acontecendo aquilo. E aí eu fiz isso. Eu fiz isso. Então, esses eram os tipos de realidade que eu tinha, que eu trabalhava e tinha que aguentar. E aí eu consegui mudar tudo isso. E hoje em dia, com certeza, o que eu tenho aqui para estar passando para vocês, com certeza vai ajudar alguém. Assim como lá, sem saber, aquele empreendedor falando numa rede social me despertou, alguém aqui vai se despertar e vai conseguir trazer uma nova realidade para ele e para as pessoas que rodeiam ele. E eu tenho certeza que é para você que está escutando essa mensagem agora, isso aqui, e que possivelmente nas próximas horas eu não vou sair da sua cabeça. E eu vou ficar aqui martelando alguma coisa que você com certeza vai olhar e vai mudar o jeito que você enxerga a sua vida. Então, com certeza meu papel terá sido muito valioso nesse planeta Terra. Beleza, gente? Então era isso que eu queria deixar para vocês. Vamos para cima, quebrar tudo. Como diz meu amigo Moisés, é tudo nosso. O que não for, a gente derrete e toma. Valeu, galerinha. Até depois. E não se esquece de curtir e se inscrever no canal para a gente crescer e a gente ter mais voz e a gente trazer coisas com mais legais aqui para a gente colocar um cenário bacana, a gente fazer alguma coisa. E só com a ajuda de vocês eu vou conseguir transformar essa nova realidade. Valeu, galerinha. Até mais.